Oi, pessoal, estamos de volta. Segundo bloco, tudo inteiro, tudo salvo no lugar. A gente voltou aqui para continuar. Se o câmera deixar. Se o câmera deixar. Nós voltamos a conversar com Rosângela Silveira, um papo mega animado. A gente terminou o último bloco falando já da sua entrada na faculdade, que não foi no jornalismo. Então, você entrou na faculdade em quê? Administração de empresas. Era a única coisa. Era a única coisa que tinha para a opção. As outras coisas eu realmente não me identificava. Mas estudei, nunca exerci essa profissão. Até fiz estágios na época da faculdade. E logo depois eu entrei na televisão. Uhum. Né? Então, eu consegui conciliar o que você gostaria de fazer, né? Porque quando inaugurou essa televisão aqui, eu fiquei louca, né? Falei, chegou a hora. É a hora, estou vendo aqui, essa vai ser minha praia. Como é que foi esse período, antes de mais nada, para quem ainda não conhece, explicar para o pessoal de casa, porque é um projeto extremamente importante. O que é o Projeto Rondon? Tá. O Projeto Rondon é muito diferente do que tem hoje. Né? O Projeto Rondon antes, havia uma integração, trazia estudantes do Nordeste para o Sul, o Sudeste, e levava do Sul, do Sudeste para o Nordeste, o Norte. Para quê? Para que esses estudantes conhecessem as realidades brasileiras. Né? Quem está no Sul rico ia lá para o Norte, com todas aquelas dificuldades, aquele calorão e tal. E nós íamos, né, aqui de Minas, nós íamos do Norte e Nordeste. Né? E formava-se uma equipe multidisciplinar, tinha estudante de medicina, gente da área de direito, tinha de várias áreas, dentistas, e o Projeto Rondon dava toda a logística, todo o suporte, em parceria com a prefeitura daquele município, e nós ficávamos ali um mês. Um mês? Então, quando saía dali, já deixava pessoal de primeiro socorro já preparado para socorrer, para cuidar das pessoas. Atender alguma o estudante de educação física deixava as escolas já com um profissional para dar educação física, já treinado para isso. Então, multidisciplinar, cada um na sua área deixava isso. E era uma convivência maravilhosa, porque eram municípios muito distantes da capital, que às vezes eram difíceis de chegar. Por exemplo, nós fomos para um município chamado Porto de Mós, no Pará, às margens do rio Xingu, nós fomos de curveta da Marinha. 3 dias, né, 2 noites, dentro dessa curveta, dormindo em cima da tampa do porão, porque não tinha, era barco cheio de marinheiro e a gente lá, né? E nessa cidade, Porto de Mós, tem uma vila da aeronáutica. Por quê? Porque o avião que fazia a rota, essa cidade fica dentro da floresta amazônica, perdida então, ali. O avião, quando ele fazia a rota, se ele tivesse algum problema, como teve, não tinha onde pousar para socorro, para a segurança dos passageiros. Era só a árvore que tinha. Então, tinha. a aeronáutica fez essa vila como uma pista de pouso. De avião mas era só os búfalos da FAB que pousavam lá. Gigantes. Enormes, assim. E porque a área era só para socorro mesmo, não tinha voo de carreira nem nada. A gente ia, você vê a distância que percorria. Mas era uma realidade completamente diferente do que muita chuva, muito úmido, né? E muita fartura de fruta, de bicho, a gente comprava no mercado, antes não era proibido, aquelas tartarugas enormes, para poder fazer ensopado, jacaré. Comprava os pedaços de jacaré, assim, aquele rabo de jacaré, a coisa mais deliciosa que tem. Aí tinha cozinheira para fazer para a gente. Então, trabalhava, mas também divertia e conhecia a realidade. Aí veio o Sarney, e começou a acabar com o Projeto Rondon, o Fernando Collor acabou de acabar, acabou o Projeto Rondon. Extinguiu mesmo. Se transformou, na verdade. Então, não, acabou. Acabou. Definitivo. Isso é definitivo. Fechou tudo. Eu já era funcionária, então eu tinha que ser redistribuída. Eu tinha que ir para outro lugar. Eu já trabalhava na televisão também, fazia as duas coisas. Aí fui para o Núcleo de Ciências Agrárias, que é da UFMG. Sim, a UFMG então, hoje lá. Eu era funcionária pública federal, fui redistribuída para lá, alocada lá.
Foi assessora de imprensa, era a única coisa que eu sabia fazer no lugar daquele. Né? Que dá aula de agricultura, agropecuária, sei lá mais o quê. Não entendo nada disso, só para comer. Aí, que é a parte boa. Então, mas lá era muito longe. Eu tinha que atravessar a cidade para voltar para a televisão para apresentar o jornal. Né? Porque aí eu tive que deixar todas as outras funções que eu tinha na TV, depois eu sei que você vai falar sobre isso, e trabalhava lá e vinha só apresentar para apresentar. Mas tinha que... Aí eu consegui me transferir para Sudene, que era no centro da cidade, aqui em Montes Claros, lá no edifício de Colares. Eu fiquei bem uns 3 anos lá. Com relação ao projeto Rondon, o que ele te mudou como de visão de mundo mesmo a partir do momento que você viveu essas realidades? Totalmente, totalmente. Né? Além de me dar a liberdade que eu queria e não tinha, e consegui, fiz muitos amigos, e a visão daquelas pessoas em dificuldade, para você ter uma ideia, uma vez nós estávamos, não me lembro qual cidade, aí chega correndo um pessoal, olha, tem uma mulher que veio de barco e começou a ter a criança ficou enganchada e a mulher tinha que tirar aquela criança dali. E imagina, estudante de medicina para poder fazer o parto. Mas era 5º ano, 4º ano, não ia aqueles estudantes para fazer o parto. E eu me lembro que o estudante me chamou, falou, vem ver aqui para você ver. A criança era só a mãozinha para fora assim, ó, como se estivesse pedindo socorro. Era isso aqui, sabe? Mas já tinha morrido. Então, era esse... Imagina se confrontar com uma realidade dessa. Que choque. Aí tivemos que pedir a FAB para vir buscar. E eles tinham uma equipe médica, veio com um avião e pegou essa mulher e levou. Porque não tinha outra forma de ir. Tinha que tirar a criança, né? E a mulher tinha que fazer uma cirurgia, senão morria a mulher também. Então, essas coisas é um choque de realidade, né? Você chega aqui protegidinho, está na casa de papai, mamãe, mesmo que você não seja rico, mas você tem proteção. Aí você chega num lugar desse, vê as pessoas com tanta carência, isso muda a sua visão, e mudou a minha visão, né, de vida. É importante a gente ver, você citou inclusive aí o colégio agrícola, a gente vê que alguns colégios, a própria UFMG, ainda leva em outros projetos estudantes para fazer um tipo de trabalho hoje, assim, muito diferente dessa questão de distância, mas na região agora aqui, é na região. eles Quer dizer, não tira o cara da região dele. Ele fica vendo a própria realidade. Eu posso contar uma coisa curiosa com relação ao colégio agrícola? Claro. Quando eu fui para lá, aquela via de acesso era terra, pedra, poeira, lama na época, era uma coisa horrorosa. Na verdade, inclusive, acho que até a entrada era uma cancela, era uma porteira, não era a entrada do colégio. Depois é que botaram essa cancela. E aí eu falei, gente, mas não dá para ficar numa coisa dessa aqui, como é que... mas a gente tem 25 anos, nós temos um projeto de asfalto e não dá, porque lá é federal. Quem que ia asfaltar? Você acha que o DENIT, da época era DNR, saía e ia asfaltar o acesso? Não. Eu falei, eu tenho um amigo, que é amigo da família, que é Dario Routier, que é secretário de obras do Estado. Nós fomos atrás dele. Aí chamei o diretor, na época era Otaviano Pires, falei, pega esse projeto aí, nós vamos lá. Liguei para o Dario, podemos ir? Pode, vem aqui. Cheguei lá, entreguei para ele. Falei, Dario, ajuda a gente, porque isso é um colégio importante, da UFMG, mas o acesso lá é dramático. Um ônibus não ia para lá, era atola e pedra, quebrava via de carro. Aí ele falou, não, deixa esse projeto aqui que eu vou, assim que eu tiver obra por aquela região, eu faço. E fez. Está lá o asfalto. E tem uma placa, e nós inauguramos uma placa agradecendo a ele. Fizemos a inauguração e ele veio, nós o levamos lá. Dedinho de Rosângela Silveira. Com certeza. Pro acesso ao UFMG. Certeza. Eu acho que eu fui fazer lá isso. Né? Foi fazer o asfalto. É isso aí, junto com o Que bom que você foi destinado para lá, então. E hoje tem o asfalto lá. Tem. Trabalhei lá. Graças a Deus, e a Dario Routier, meu amigo. Essa década, na verdade, a partir desse momento que estava encerrando, né, o projeto Rondon, você teve que buscar essas outras alternativas, surgiu a TV Montes Claros em 81. Adoro a década de 80.
Como é que foi a chegada? Você já disse que a chegada da televisão te fez o olho brilhar. Foi. Como é que foi você entrar lá? Bom, Marina Queiroz, que é muito minha amiga, era mais antes, hoje a gente está mais afastado, porque ela está lá na Unimontes, eu estou a gente frequentava o mesmo salão. Uhum. E ela falou, Rosa, eu estou precisando de uma pessoa para ser produtora do meu programa, sabe? Convidar cuidar dos bastidores. E o programa dela falava sobre... Era revista, chamava Tarde Mulher, depois virou Revista Feminina. Era um programa feminino, tinha Sim. cozinha, tinha artesanato, tinha umas entrevistas, era muito bom o programa, e Marina muito boa no vídeo. Sempre ela era a nossa Hebe Camargo. Sim. A Marina Queiroz, além de muito bonita, né? E eu fui trabalhar com ela. De produtora. De produtora do programa. E quando ela se afastava, porque tinha que viajar, ou estava de férias, eu é que apresentava, comecei a apresentar. Já foi pegando a cancha. E aí, a editora do jornalismo, na época era Lígia Maria, ela estava precisando de um repórter. E ela falou, Zé, você tem todo jeito, você quer vir para o jornalismo? Eu falei, uai, vamos tentar, não tem problema nenhum. Aí Elias Silva, pode levar ela para lá. Eu tenho um relacionamento muito bom. O Elias Silva é um relacionamento de pai para filho e de filho para pai mesmo. Foi ele assim, o seu padrinho? Sim, foi ele. Então, eu fui e saía para a rua junto com o Juvenal, que hoje chama Junô. Era Juvenal Cruz, hoje ele tem o nome de Junô. Escritor, né? Escritor e sei lá. Para quem não se lembra, apresentou um tempo o jornal aqui, teve aqui isso mesmo. Apresentando. E ele que me dava as coordenadas e a gente foi. O programa acabou, o programa da Marina acabou e eu fiquei no jornalismo. E um dia eu entrei na sala de Elias Silva e ele estava falando, olha, nós vamos ter uns boletins tinha muita Olimpíada de bairro, Olimpíada industrial e tal, e que precisava fazer os boletins e precisava ter um apresentador. Uns flashzinhos. Você vai ser a nossa apresentadora aí. Falei, uai, será que eu dou conta disso? Daí faz um teste aí, fizemos e deu certo. E pronto, fiquei. Adorou a ideia. E quando, isso foi em 82, a TV inaugurou em 80, eu entrei lá em 81, em fevereiro. E quando foi em 86, a batalha dele era passar para a Globo. Ele era bandeirante e queria a Globo. Quem é que enfrentava a Globo? Era a maior dificuldade. Sim. Né? De audiência, concorrência. E ele fez todos os trâmites e conseguiu. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiz um treinamento lá, São Paulo, Belo Horizonte, porque aí eu fui ser a editora do jornalismo, né, implantar. Imagina. Foi difícil, isso que eu ia dizer, porque a cidade ainda não tinha esses 400 mil habitantes, mas já era uma cidade grande. Para se implantar uma emissora da raiz, deve ter sido um trabalho diferenciado. Tenho poucas informações com relação a isso, mas o Elias Silva é um visionário, né? E ele queria trazer a televisão. E ele é um homem da comunicação. Ele veio para cá, ele é do Mato Grosso, veio para cá para implantar a Rádio Sociedade, foi diretor muitos anos, cuidou da Rádio Sociedade. E tinha muito bom relacionamento. E ele ficava conversando com o pessoal da Band e eles acenaram com a possibilidade de colocar a emissora aqui. E ele arrumou aí uns 5 sócios, Tony Rebelo, José Corrêa Machado, esses homens que também tiveram visão, um que era diretor da fábrica de cimento, ele até faleceu, acho que o ano passado. Gente muito boa também. Então eram 5 e eles se uniram e do bolso dele. Eu sei que Elias Silva, até a casa dele, ele colocou em penhora para poder levantar dinheiro para montar essa emissora. Com equipamentos. Arriscou, não é fácil. Não é fácil, mas ele acreditava nesse sonho dele e correu atrás. Né? E todo mundo que foi trabalhar lá ajudava. Porque não era fácil, não. Os equipamentos eram bem antigos. Era muito difícil a gente trabalhar, mas a gente trabalhou. E para quem não sabe, a gente está conversando aqui com a pioneira, a primeira mulher a apresentar um jornal na região norte de Minas.
Como é que foi? E o que isso representa para você? Como é que foi encarar esse desafio de ser a primeira apresentadora? Antes só homens à frente dos jornais. Você sabe que eu nem tinha me atinado para isso. Quem levantou essa história foi a própria emissora aqui, que começou a fazer um retrospecto e levou a gente lá, e que falou comigo, ó, antes de você teve alguma mulher? Não, então você foi a pioneira. Aí é que eu fui entender que realmente, para mim foi um trabalho. Sim. Era prazeroso, uma coisa que eu gosto de fazer. Para mim era um trabalho, não tinha eles aqui levantaram isso, né? Tanto que ninguém contesta, porque os arquivos da emissora dizem isso. Sim. Né? Que a telejornal fui eu, Marina Queiroz, programa feminino, um programa de estúdio. Né? Era um programa de estúdio. Então, eu fico orgulhosa com isso, me emociona, porque eu faço parte da história, da imprensa de Montes Claros, onde tem grandes pessoas, grandes homens, grandes mulheres, né, grandes profissionais. Isso para mim é muito importante, eu adoro isso. Inclusive, se vocês não sabem, eu também não sabia, fiquei sabendo recentemente, conversando com minha amiga também, jornalista, Ana Carolina. Sim. Você, inclusive, vai fazer parte da tese de mestrado dela sobre essa questão. A tese de mestrado dela é sobre as mulheres na imprensa montes-clarense, as pioneiras. Então, ela fala do rádio, ela fala dos jornais e ela fala da televisão. Então, é uma tese muito boa que eu acredito que depois vire livro. Porque está muito boa a tese. Está muito bacana. Eu fico honradíssima. E você, mas assim, estúdio no caso, você também fez externa. Qual a sua preferência? Estúdio ou externa? Estúdio. Eu gosto de estúdio e gosto mais da edição. Da parte de edição? Bem mais, Nossa, eu amo a edição. Editar a matéria, construir aquilo é maravilhoso. Montar aquela historinha, as imagens no lugar certo. Externa, rua, é bom, é prazeroso e tal, mas é cansativo, sabe? É muito cansativo, o calor de Montes Claros, então eu gostava do estúdio ou da edição. Nem sempre, a gente sabe muito bem disso, a gente dá notícias que a gente gostaria de estar dando naquele momento. Tem uma notícia boa, outras realmente muito complicadas. E daqui a pouquinho, depois de mais um intervalo comercial rapidinho, Rosângela vai contar pra gente que ela lembra aí de uma história bem bacana e outra nem tanto nesse período aí à frente da TV. Galera, segura a onda aí, a gente volta já já.